Ninguém percebeu quando ela entrou na sala. Não havia uniforme, não havia medalhas, não havia armas visíveis. Apenas o olhar calmo, uma bolsa simples e um segredo capaz de mudar o rumo de uma guerra inteira. Enquanto o mundo assistia tanques avançarem, aviões bombardearem cidades e exércitos colidirem em campos de batalha, uma outra guerra acontecia nas sombras, silenciosa, invisível e conduzida por mulheres que a história quase apagou. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões lutaram nas linhas de frente, mas algumas das operações mais decisivas não aconteceram sob explosões ou disparos. Elas aconteceram em cafés lotados, em estações de trem, em corredores de hospitais e até dentro de casas ocupadas pelo inimigo. Ali, onde qualquer gesto errado significava prisão, tortura ou morte, mulheres comuns assumiram papéis extraordinários. Elas memorizavam mapas, transportavam mensagens codificadas, sabotavam rotas estratégicas e infiltravam redes inimigas sem jamais chamar atenção. O disfarce perfeito não era a força, mas a invisibilidade social que o próprio inimigo subestimava. Enquanto soldados marchavam com fuzis, essas mulheres caminhavam com documentos falsos escondidos na costura das roupas. Enquanto generais planejavam batalhas em mapas gigantes, elas decoravam nomes, rotas e códigos em silêncio absoluto. Um erro mínimo poderia revelar toda uma rede clandestina. Uma palavra fora do lugar poderia custar centenas de vidas. Mesmo assim, continuavam, não por glória, não por reconhecimento, mas por uma convicção silenciosa de que a liberdade também se conquistava nas sombras. Muitas delas eram jovens. Algumas tinham menos de 20 anos. Outras eram mães, enfermeiras, professoras ou estudantes antes da guerra transformar cada rotina em risco. O treinamento não era cinematográfico. Não havia grandes bases secretas como nos filmes. Havia instruções rápidas, missões urgentes, uma certeza constante. Se fossem capturadas, provavelmente negariam sua existência. E ainda assim, aceitavam. Sabiam que seu nome jamais seria mencionado nos jornais, que suas vitórias jamais seriam comemoradas em praças públicas, mas entendiam que sem informação, nenhuma batalha poderia ser vencida. Em territórios ocupados, as cidades pareciam normais à primeira vista. Pessoas caminhavam, lojas abriam, trens circulavam. Mas sob essa aparência de normalidade, uma rede silenciosa operava com precisão assustadora. Mulheres cruzavam fronteiras carregando microfilmes escondidos em objetos cotidianos. Mensagens eram transmitidas por meio de frases aparentemente inocentes em cartas familiares. Códigos eram trocados através de músicas tocadas no rádio. Era uma guerra de inteligência, paciência e nervos de aço. O mais impressionante é que o inimigo raramente suspeitava. Em uma época dominada por estereótipos, soldados oficiais frequentemente ignoravam a possibilidade de que mulheres pudessem liderar operações de espionagem complexas. Essa subestimação se transformou em uma vantagem estratégica. Elas se aproximavam de alvos, coletavam informações e desapareciam antes que qualquer suspeita surgisse. Não havia confrontos diretos. Havia silêncio, observação e precisão calculada. Mas a espionagem não era apenas sobre infiltrar e escapar. Era sobre viver duas realidades ao mesmo tempo. De dia, uma cidadã comum. À noite, uma agente secreta em território hostil. Sorrisos em público escondiam decisões que poderiam alterar operações militares inteiras. Conversas casuais mascaravam coleta de dados estratégicos. E cada missão bem-sucedida significava mais do que sobrevivência pessoal. Significava salvar vidas invisíveis em campos de batalha distantes. O medo era constante. Batidas na porta durante a madrugada não eram incomuns. Revistas aleatórias, interrogatórios inesperados e vigilância crescente faziam parte da rotina. Ainda assim, muitas continuaram por anos sem serem descobertas. Não porque o risco diminuía, mas porque a necessidade aumentava. Quanto mais a guerra avançava, mais valiosa se tornava a informação precisa. E quanto mais valiosa a informação, maior o perigo para quem a transportava. Em várias ocasiões, decisões críticas tomadas por líderes militares foram influenciadas por relatórios coletados por essas mulheres. Movimentos de tropas, localização de depósitos estratégicos, rotas de transporte e planos de ocupação foram revelados graças à coragem silenciosa de agentes que jamais pisaram em um campo de batalha formal. A guerra, vista de longe, parecia ser decidida por explosões.
Mas nos bastidores, ela era moldada por informações obtidas em silêncio absoluto. Existiam também aquelas que operavam como mensageiras entre células da resistência. Elas atravessavam cidades ocupadas, passavam por postos de controle e carregavam dados que não podiam ser escritos, apenas memorizados. Se capturadas, não haveria provas físicas, apenas memória. E essa memória precisava resistir ao medo, à pressão psicológica e à constante ameaça de interrogatórios brutais. O cotidiano dessas espiãs era uma tensão contínua. Cada olhar suspeito podia ser fatal. Cada conversa mal interpretada podia revelar anos de trabalho clandestino. E mesmo assim, continuavam agindo com naturalidade, como se nada estivesse acontecendo. Era essa capacidade de parecer comum em meio ao caos que tornava suas missões tão eficazes. A resistência feminina não se limitava à coleta de informações. Muitas participaram diretamente da organização de redes clandestinas que escondiam fugitivos, protegiam mensagens estratégicas e facilitavam operações de sabotagem logística. Trilhos eram monitorados, depósitos eram identificados e rotas alternativas eram criadas com base em informações obtidas discretamente. Cada detalhe contribuía para enfraquecer o avanço inimigo sem confrontos diretos. Ao longo da guerra, ficou evidente que a inteligência era tão decisiva quanto a força militar. E dentro desse cenário, a atuação feminina na espionagem tornou-se uma peça silenciosa, mas fundamental. Elas não buscavam protagonismo. Sua maior vitória era permanecer invisível. Quanto menos fossem percebidas, maior era o sucesso da missão. Algumas enfrentaram capturas e interrogatórios severos. Outras conseguiram escapar por pouco em operações de risco extremo. Houve casos em que identidades falsas foram mantidas por anos, sustentadas apenas por disciplina emocional e controle absoluto do comportamento. A guerra não testava apenas coragem física, mas resistência psicológica contínua. Mesmo diante do perigo constante, essas mulheres mantinham um senso de propósito inabalável. Não havia garantias de sobrevivência. Não havia promessas de reconhecimento. Havia apenas a convicção de que cada informação transmitida poderia salvar cidades inteiras de bombardeios ou evitar emboscadas mortais. Era uma forma de luta silenciosa, mas profundamente estratégica. Quando a guerra finalmente começou a se aproximar do fim, muitas dessas agentes retornaram à vida comuns sem qualquer anúncio público. Não houve desfiles, homenagens imediatas ou títulos oficiais amplamente divulgados. Seus nomes permaneceram em arquivos confidenciais, relatórios secretos, memórias fragmentadas da história. Durante décadas, suas ações permaneceram praticamente desconhecidas do grande público. Com o passar do tempo, documentos foram sendo revelados, testemunhos foram registrados e relatos começaram a emergir, mostrando que a história da guerra era muito mais complexa do que as narrativas tradicionais sugeriam. Não se tratava apenas de exércitos, batalhas monumentais, mas de indivíduos que operaram nas sombras, assumindo riscos extremos em silêncio absoluto. Hoje, ao revisitar esses registros, torna-se impossível ignorar o impacto estratégico dessas mulheres. Elas provaram que coragem não depende de visibilidade, que força não se mede apenas em confrontos diretos, que a guerra também é vencida por aqueles que observam, analisam e agem com precisão invisível. Em um cenário dominado por ruído, explosões e caos, elas escolheram o silêncio como arma e a inteligência como estratégia. A história oficial demorou a reconhecê-las, mas sua influência já estava gravada nos resultados da guerra muito antes disso. Cada mensagem entregue, cada informação confirmada e cada operação facilitada pelas redes clandestinas contribuiu para enfraquecer estruturas inimigas e fortalecer a resistência global. Sem elas, inúmeras decisões estratégicas teriam sido tomadas no escuro. O legado dessas espiãs não está apenas em arquivos históricos, mas na própria compreensão de que conflitos globais são moldados tanto por ações visíveis quanto por operações invisíveis. Elas demonstraram que, mesmo em tempos de guerra total, a discrição podia ser mais poderosa do que a força bruta. E talvez o aspecto mais impactante de tudo isso seja perceber que muitas dessas mulheres nunca se consideraram heroínas. Para elas, era apenas o que precisava ser feito. Em um mundo mergulhado no caos, escolheram agir nas sombras para proteger o futuro. Sem aplausos, sem reconhecimento imediato, apenas com coragem silenciosa e determinação inquebrável. Enquanto o mundo lembrava generais e batalhas,
Elas continuavam esquecidas nos bastidores da história. Mas a verdade permanece: a Segunda Guerra Mundial não foi vencida apenas nos campos de batalha visíveis. Ela também foi vencida nas sombras, por mulheres que transformaram silêncio em estratégia, invisibilidade, vantagem e coragem em uma arma que o inimigo jamais conseguiu prever.